Rolou um mashup. Carbonara acordou bem na hora. Ele dormiu o dia inteiro pra acordar agora. Vamos lá, vovô. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Em cima e embaixo, puxa e vai, Brasil. Ai, Que ai, isso, ai. a Tina? A Tina, que é um dos motivos do nosso atraso hoje pra começar a live aqui na Twitch. Porque eu demorei pra ir pra academia, porque eu tava assistindo vídeos de BBB antigo. Ah, eu não acredito. Consequentemente, me atrasei pra voltar pra fazer o podcast. Não tô acreditando nisso. Desculpa, gente. Eu prometo que eu vou me policiar, tá? Porque senão nunca mais ninguém aparece na Twitch, né? Exato. A gente nunca tá aqui no horário certo. Enfim. Olha, temos uma pessoa. Aslan Music. Ah, você tá vendo? Ah, Beijo, oi, meu amor. Oi, Aslan. Beijos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso show. Alô. É, uma coisa, gente, tanto pra quem tá na Twitch quanto pra quem tá ouvindo a gente, provavelmente vocês vão reparar que tem um barulho muito sombrio de vento no fundo, como se tivesse um fantasma dentro da nossa casa. Esse apartamento é o Morro dos Ventos Uivantes. Uhum. E aí, como as janelas são um pouquinho velhas e estão um pouquinho, como é que fala, emperradas, elas não necessariamente tampam completamente. Então elas ficam tremendo com o vento e fica assim... Então, basicamente, vocês vão ouvir as janelas chacoalhando e o barulho do vento. Não sei se tá captando. Deve estar captando. Esse microfone capta tudo. Ah, acho que não dá pra ouvir. É agudo demais pra captar. Bom, enfim. De qualquer Mas forma... eu fui bem agudinho, de vento mesmo, sabe? Mas enfim, você tá bem? Não, e você? Eu tô Eu ok. estou com o meu saco cheio. Assim, enormemente cheio. Pesto, sai daí. Pesto, sai de cima das coisas, Pesto. Inclusive o cabo tá desligado, mas agora já era. Que cabo? O cabo da internet, a gente tem que torcer pro Wi-Fi segurar a onda, mas acho que vai dar tudo certo. Vai dar sim. Porque se conectar ele, agora pode ser que caia a Vai transmissão. picar, né? Enfim. Mas vamos torcer pra dar tudo certo. Mas eu só tô de saco cheio, só. Entendi. Do trabalho e das pessoas, de como as pessoas são burras, de como outras são folgadas. Então tá me irritando. Então eu tô cansado, de saco cheio. Sigo com os meus problemas de sono, né? Nós dois, no caso, né? Porque um dos grandes problemas do nosso sono é o carbonara miando de madrugada, né? Sim. Só que eu tô também com uma insônia que é agravada pelo carbonara, mas que existe por si só também. Que hoje eu cheguei à conclusão, depois de muita análise e depois de ir atrás da bula do remédio de novo, que talvez a minha insônia possa ser por causa dos adesivos de nicotina, né? Sim. Porque, enfim, sigo aí firme e forte na tarefa. Não tão forte, porém muito firme. Não tão firme. E eu já passei pro adesivo com menor, como é que fala? Menor quantidade de nicotina, né? Eu fui de 14 miligramas para 7 miligramas. Já estou na 7ª semana de tratamento. E tá indo ok, né? Tirando uma ou outra vacilada. Pra quem fumava horrores todos os dias. Tá ótimo. Fumar 3 cigarros em uma semana talvez realmente não seja um problema tão grande. Mas a ideia é zero, né? 0 cigarros. Sim. Então, vamos lá. Firme e forte. Será que é por isso também que eu tô muito irritado com as pessoas? Talvez. É que eu sou irritado com as pessoas de uma forma Você é geral, irritado né? com as pessoas, mas você tá mais... Você acha que eu tô mais suscetível? Um pouquinho. Coisas que normalmente você já estaria, tipo, foda-se. Você tá bem remoendo, assim. Mas com você também? Não, com a vida. Com as pessoas em geral, assim. Comigo eu não senti. Ai, que bom. Ótimo. Eu também não senti, pra ser assim. Quer dizer, não observei, né? Mas acho que quem tá de fora observa melhor, realmente. Sim. Bom, hoje o nosso principal assunto... A gente recebeu um e-mail anônimo aqui. É verdade, a gente recebeu um e-mail. Que... A gente precisa de uma vinheta pros e-mails, né? Precisa, mas a gente não vai pensar nisso agora, né? Não tem nada aqui que a gente possa usar.
Não. Acho que não. A gente pensa, tá? Então, gente, o e-mail é o seguinte. A pessoa pediu pra não ser identificada, tá? Então... Igual a minha vinheta. Oi, meninos. Gostaria que não falassem o meu nome. Queria saber se vocês já assistiram a série da Netflix Heartstopper. Ou se já leram os quadrinhos que ela foi baseada. Bom, não lembro. Eu não li, pelo menos. Você leu? Eu não sabia que era baseada em quadrinhos. Estou sabendo agora pelo e-mail. E a gente não assistiu. Por nenhum motivo, assim. Acho que só porque não teve oportunidade, mas eu vou ser bem sincero. Eu vi muita gente falando bem e tal. Eu fui atrás pra entender o que era. Não me apeteceu muito. Não foi uma coisa que me deu vontade. Tipo, nossa, quero muito ver. Sabe? Eu não sei se é porque ultimamente a gente tem visto muita coisa de adolescente na Netflix. Tá dando uma pequena cansadinha, assim, pelo menos pra mim, sabe? Pode ser. Muita história de adolescente, assim. Mas, enfim. Nada contra. Inclusive, assistimos várias, né? Aí ele pergunta assim... Até pouco tempo a gente assistia a Elite, que é a série de adolescentes que são interpretados por pessoas de 30 anos, mas são adolescentes. Exato. Né? Enfim. Aí ele mandou o seguinte... como foi esse... Posso continuar aqui, Rabanada? Obrigado, tá? Como foi a experiência de vocês como gays durante a adolescência? Vovô, assim não vai dar certo. Vem cá comigo, vem com o papai. Vem cá. Isso, vem cá, fica aqui bonitinho. Como foi a experiência de vocês como gays durante a adolescência? Meu Deus. Calma. Se for um tema sensível, não precisam falar sobre. E qual é a visão de vocês sobre essa fase atualmente? Acham que tá mais fácil para as novinhas? Entre aspas. KKK, abraços. Abraço para você também. Obrigado pelo e-mail. Abraços para você também. Obrigado pelo e-mail. Vem cá, vovô. Senta aqui. Pronto. Fica aqui quietinho. Assim, sobre a minha adolescência, não é que necessariamente seja um tema sensível, é um tema chato, porque a minha adolescência foi bem qualquer coisa, assim, nada de muito interessante. É que, posso falar uma coisa sobre a sua adolescência? Claro. É que pelo que você me conta, a sua adolescência pestou. Mas esses dois estão que tá. Hoje tá difícil, gente. Quem tá vendo aí na Twitch tá vendo a floresta de gato aqui. Porque assim, a sua adolescência, pelo que você conta, ela começou com 20 anos, né? Ela não começou na adolescência. Tipo, as experiências de adolescência e toda aquela coisa. De descobertas. De descoberta, assim. De entender quem você é, do que você gosta. As coisas todas começaram quando você tinha, tipo, 19, 20 anos. Não necessariamente. Algumas coisas, sim. Principalmente coisas que envolvem convívio social e viver a minha sexualidade, sim. Mas eu já sabia quem eu era e o que eu gostava quando eu era adolescente. Não tô restringindo a orientação sexual ou identidade de gênero ou qualquer outra coisa. Mas da vida mesmo, as coisas que eu gosto, as coisas que me fazem feliz, que são coisas que eu já estava descobrindo na adolescência mesmo, sem estar vivendo tudo o que geralmente um adolescente vive. Entendi. A minha adolescência, ela foi meio complicada, assim, do ponto de que durante muito tempo nada aconteceu. Feijoada. Até que, de repente, muita coisa aconteceu. Tipo, eu tive relacionamentos na adolescência com meninos e com meninas. E isso, inclusive, fez com que eu demorasse bastante tempo pra voltar a me entender como um homem bissexual, que acho que hoje é como eu me entendo. Mas é muito louco, porque assim, eu tive experiências estranhas, eu posso colocar assim, na adolescência, porque eu sempre tive uma coisa que eu sei que eu não sou a pessoa mais atraente visualmente assim do planeta. Isso eu entendo e eu estou de boa com isso. Controvérsia. Não, eu sei que depende, obviamente, de gosto, mas eu sei que dentro de um padrão
De um padrão dentro de um padrão, de como é que eu posso dizer? ABNT de beleza, eu não estou dentro dele. E eu tô de boa com isso. Tá, tudo bem. Então, sempre rolou uma coisa comigo que era... Eu ficava interessado em pessoas que normalmente cagavam pra mim. E as pessoas que no final das contas eu ficava eram sempre as pessoas que eu não dava nada. Do tipo... Não que eu não achasse a pessoa bonita, mas do tipo... Eu nunca acharia que essa pessoa queria alguma coisa comigo. Certo. E aí eu não sei se quando você meio que... Não desdém, né? Mas quando você meio que fica tipo... tanto faz. Eu não sei se isso tem um charme pras pessoas e aí você fica mais atraente. Mas acontecia sempre isso na minha vida. Então, tipo, era... Eu correr atrás de uma pessoa, ficar completamente apaixonada, a pessoa cagar um balde na minha cabeça, eu esquecer daquilo e viver minha vida, passa um tempo, eu encontro essa mesma pessoa e a gente se pega. Certo. Isso aconteceu várias vezes na minha adolescência. Tem coisas que eu não vou contar aqui, porque algumas coisas são complexas de se contar. O Rodrigo sabe o que é, mas não sei, assim, a minha adolescência ela foi um pouco tardia, do ponto de que eu tive experiências de adolescência, do tipo, eu perdi a minha virgindade na adolescência, o primeiro beijo na adolescência e tudo mais, mas eu acho que eu demorei muito pra ter essa coisa que eu acho que hoje essas séries de adolescente mostram tanto, que é essa coisa desse amor bonito de se ver, assim... E duas pessoas apaixonadas. Era sempre muito do tipo... Ou era extremamente carnal, tipo, ia lá e fazer troca-troca, enfim, essas coisas. Troca-troca. Ou era extremamente unilateral, era só da minha parte. Às vezes que eu achei que era de mão dupla ali. Você sentir algo pela pessoa, mas... Isso. E a pessoa cagar. E às vezes que eu achei que as duas pessoas sentiam algo uma pela outra... Não foi assim, não era bem assim. Era tipo muito da minha cabeça fantasiando que existia algo mais do que tinha. Isso é um outro ponto também. Quando eu era adolescente, eu era muito fanfiqueiro. Do ponto de que às vezes eu enxergava coisas que não estavam lá. Eu acho que isso é normal de adolescente. Né? Acho que sim. Tipo, eu muito imaginava milhões de coisas. Tem gente que não é mais adolescente e é assim ainda até hoje. Justo. Isso é uma coisa que realmente é um fato. Mas acho que assim, a minha adolescência, talvez o que eu sinto falta um pouco é de ter usado mais esse tempo para saber sobre mim e não usar tanto esse tempo para saber sobre mim em relação a outras pessoas. Por exemplo, como você usou o seu. Tipo, você descobriu muito sobre você, não necessariamente em questão de relacionamentos. Talvez o tempo que eu passei escrevendo fanfic e imaginando pessoas, que seria incrível estar junto com essas pessoas, talvez fosse melhor eu ter gastado na minha própria vida, assim, sabe? E sobre se Mas você de fato se arrepende? Ou é algo que só... Essas coisas que a gente pensa, tipo, podia ter feito tal coisa, mas assim, foda-se também. Não, Carbonara... O que Carbonara fez? Acho que nada. Não, acho que nada. Parece que tá tudo bem. Não, então não tem nada que eu me arrependa do tipo, nossa, devia ter feito isso. Eu acho que talvez meu arrependimento maior é eu ter sido muito tímido justamente por eu não conseguir enxergar em mim que existia uma beleza e uma coisa interessante a despeito do que é o padrão de beleza e o padrão de pessoas interessantes, sabe? Do tipo... Eu ainda assim era interessante. Eu acho que eu demorei muito tempo pra perceber que eu era interessante. Certo. Tipo, demorei muito tempo pra sentir que eu era desejado, pra sentir que eu era amado. Demorou muito tempo. Tipo, muito tempo. Durante um tempo da minha vida eu simplesmente assumia de que as pessoas não iam gostar de mim. Tipo, as pessoas iam transar comigo quando fosse necessário pra elas, fisicamente. E é isso. Elas não iam gostar de mim. E eu, durante muitos anos, eu aceitei isso como se isso fosse o suficiente, sabe? Certo. E aí eu acho que isso sim é uma coisa que eu mudaria. Eu não me contentaria com isso, sabe? Ou do tipo, não ficaria tentando buscar nessas pessoas isso, né? Mais do que elas poderiam me dar. Acho que isso, assim. E sobre ser mais fácil pros adolescentes de hoje...
Eu não acho que seja mais fácil. Eu acho que em alguns pontos é até mais difícil. A gente comentou sobre isso em algum... Acho que quando a gente fez a comparação, eu acho, de skins com Euphoria. Que eu acho que hoje em dia tem coisas que são muito mais difíceis. Do tipo, eu fiz certas coisas na minha adolescência que hoje, com TikTok, todo mundo com o celular na mão, tirando foto, Instagram, essas coisas, eu provavelmente já teria virado, no mínimo, um meme. Na melhor das hipóteses, um meme. Na pior, quem sabe. São coisas que a gente faz, besteira que a gente faz quando a gente é adolescente, que eu tenho vergonha de ter feito. Tá, pra ele não derrubar seu celular. Então, assim, tem coisas que eu acho que hoje são mais difíceis, mas acho que a coisa principal é que hoje ser um adolescente eu acho que é mais tranquilo, porque você tem mais vocabulário. Mais repertório. Mais repertório. Do tipo, hoje em dia, você sendo um adolescente, hoje em dia, nós, enquanto sociedade, entendemos melhor o que é uma pessoa que não se conforma no gênero que ela nasceu, que existe bissexualidade, que você não precisa necessariamente viver em monogamia, que você não necessariamente precisa estar limitado ao alcance físico do seu corpo. Então, o fato de você ser adolescente no interior de Minas Gerais não significa que aquilo é tudo que é possível para você, sabe? A internet permite que você conheça pessoas de outros lugares, que você saia de onde você tá, ou até que você nem saia de onde você tá, mas descubra que existe um outro mundo onde você tá e que você não necessariamente conhece esse mundo. Uhum. Então eu acho que talvez esse ponto hoje é mais fácil, sabe? Eu acho que talvez nós, a minha geração e a sua geração, a gente passou por mais momentos de eu não faço a menor ideia do que está acontecendo comigo do que a geração de hoje passa. Sim. Eu acho que, não sei, né, mas eu imagino que ser adolescente hoje, você tem mais acesso às coisas de uma forma mais fácil. Uhum. E isso é bom e isso é ruim. Sim. Né? Eu acho que tem esse ponto. Tipo, por exemplo, hoje você descobrir se um amiguinho que você acha bonito na escola é gay ou não é muito mais fácil do que na nossa época. E você entender o que é ser gay ou qualquer outra orientação ou qualquer outra identidade de gênero, enfim, você ler sobre isso, você conhecer pessoas que podem conversar com você sobre isso, é muito mais fácil, né? Você acha no Twitter, você acha... Nossa, realmente a gente já teve essa conversa, né? Pra mim, ela tá muito... Não, ela é parecida. Ou eu tô tendo um super déjà vu, a gente já teve uma conversa parecida. Ela é parecida com algo que a gente falou nesse episódio mesmo, de skins e... Mas, novamente, isso pode ser tão bom quanto ruim. Mas acho que, em comparação com a minha época de adolescente, quando os dinossauros dominavam a Terra... isso era um fator que pra mim era um grande problema, porque a minha adolescência foi bem triste, foi bem solitária. A minha vida de forma geral ela é triste e solitária, né? Eu sempre fui uma criança solitária, sempre fui um adolescente solitário e enfim, né? Mas me perdi, eu pensei no quão triste e solitária é minha vida e me perdi agora. Não, mas fala sério, se não fosse você aqui comigo... a sua vida social já não é lá muito grande comigo. Sem mim ia ser pior, realmente. Exato. Então, assim, quando eu era adolescente, eu tinha uns amigos da escola. Uhum. Aí, da 8ª série pro primeiro colegial, nem é mais assim, né? Na minha época era, eu troquei de escola. Então perdi contato com os amigos da primeira escola. Aí fiz amigos no colégio. Saí do colégio, e aí já fui começar a trabalhar, faculdade, essas coisas. Também perdi contato com os amigos do colégio. Uhum. E eram só esses círculos de amigos que eu tenho. Eu não tinha outros círculos de amigos. Eu não tinha amigos da internet, por exemplo, porque não existia internet. Sim. Né? Então, tipo, pra me entender pra vivenciar o fato de eu ser um homem gay, que já era uma coisa que pra mim tava muito claro que era isso que eu era mesmo e tal, e pra eu começar a viver isso, né, experimentar isso,
foi justamente só quando eu comecei a ter acesso à internet e conhecer pessoas que eram como eu. Porque aí comecei a trabalhar, fiz cursinho, fiz faculdade e também não esbarrei com pessoas que eram como eu. Né? Sim. Então, esses círculos realmente não me serviram pra nada nesse sentido. Só realmente quando eu comecei a conhecer pessoas na internet que tinham interesses parecidos com os meus. Foi aí que eu comecei a ter coragem de em balada, sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu lembro até hoje, a Folha de São Paulo, nas sextas-feiras, vinha uma revistinha que era tipo um guia, acho que chamava Guia Folha mesmo. Era tipo um encadernadozinho pequenininho, assim, que era tipo o guia cultural da semana. E lá vinha tipo todos os filmes que iam estrear, todas as peças que iam estrear, tudo que estava em cartaz, restaurantes, bares, etc. E tinha uma parte de boates e casas noturnas, e aí tinha uma subseção GLS, né, que era o termo da época. E aí eu ficava lendo lá, eu falava, nossa, gente, deve ser tão legal essa louca, né? Queria tanto ir, mas como é que eu vou? Com quem que eu vou? Eu não sei nem chegar, não sei nem o que eu faço quando eu chegar lá, sabe? E eu não tinha pra quem perguntar, eu não tinha com quem trocar isso, né? Eu só fui ir na louca e frequentei a louca semanalmente durante muitos anos. Só quando eu comecei a ter acesso à internet e conhecer outras pessoas, né? Então, para quem não tem essa barreira, para quem já tem esse tipo de acesso hoje, eu entendo que algumas coisas sejam mais fáceis, mas eu acho que ser adolescente deve ser, em qualquer geração, deve ser sempre uma grande merda, sim, né? Eu acho que tem essa vantagem, porque do tipo, você era uma criança muito parecida comigo, assim, de diversos pontos. Você sempre foi o filho responsável e que ia bem na escola e não sei o quê. E a gente acaba vivendo aquela bolha, então, do tipo assim, você meio que só vive com as pessoas da sua escola e com a sua família e com vizinhos e tal. Então, do tipo, é uma bolha que não é muito permissiva a você sair muito do que você já é, né? Você não pode, tipo, amanhã virar, eu não sou mais isso, e muda completamente. Então, eu acho que é muito difícil. Hoje em dia, você cresce já na internet. Então, do tipo... Você já nasce online, né? Exato, com um chip. Mas assim, você já... Essa bolha, ela já tá estourada desde o começo. Tipo, a sua bolha de convivência não é mais essa bolha pequena. Porque eu tive a mesma sensação que você, do tipo... A primeira vez que eu fui embalado... Tipo, eu não fui dessas adolescentes que, tipo... faz carteirinha falsa, essas coisas assim. A primeira vez que eu fui na balada eu tinha 18 anos. Conheço gente que tem mais de 50 anos, faz carteirinha falsa até hoje, mas continua. Isso eu também conheço. Mas aí, tipo, eu não fiz essas coisas. Então a primeira balada que eu fui foi quando eu já tinha 18. E foi a Mary in Hell. Inclusive, saudosa Mary in Hell, saudades. O pessoal de BH aí ouvindo a gente vai se lembrar. E eu sempre me lembro até hoje que tem uma música que é muito especial pra mim, porque foi a primeira música que eu ouvi em balada, que foi American Boy, da Estelle. Ai, adoro essa porque música. Eu entrei na balada e tava tocando essa música. Então, do tipo, ela sempre vai ser meio especial assim pra mim. E era muito louco, porque eu vivia num mundo de bolha, porque a minha mãe sempre foi extremamente super protetora. Então eu não saía pra balada, essas coisas assim. O máximo que eu ia era em bar, às vezes, pra beber, assim, mas eu ia bem pouco. Tem uma galera, tipo, da minha escola, do ensino médio, que teve uma vida, assim, skins-like, assim. Galera com 15, 14 anos cheirando carreira de cocaína e essas coisas. E como eu nunca gostei disso, porque eu sempre fui o filho certinho e tudo mais, eu não ia nesses rolês com as pessoas. Então... essa parte de adolescência, que normalmente as pessoas vão viver entre 13 e 17 anos ali, que é a parte do maluco, vou tentar de tudo, experimentar de tudo pra ver se eu me descubro. Eu meio que fiz por mim mesmo, igual você falou, e aí eu fui experimentar de tudo, eu já tinha 18. Então dos 18 até os 22, foi quando a gente começou a namorar. Sim, gente, faz muito tempo. Dos 12 aos 18... Esse ano faz 11 anos que a gente tá junto. Esse né? ano faz 11 anos. Olha só.
Mas dos 18 aos 22 foi quando eu experimentei. Tipo, a maioria das coisas malucas que eu fiz na minha vida, tipo, ser expulso de um apartamento pelado e jogarem as minhas roupas no corredor e eu ter que me vestir no corredor enquanto a pessoa grita de dentro do apartamento, eu fiz nisso, dos 18 aos 22. Isso não aconteceu comigo, mas já aconteceu de eu ter que fugir correndo do apartamento de alguém porque a pessoa era um pouco esquisita. Então, essas coisas que né, hoje os jovens vão viver com 17, 18, eu fui viver com 20, então... Até aí tudo bem. Eu acho que tudo bem, do tipo... Mas eu não acho que seja necessariamente mais fácil, eu acho que é principalmente diferente. Eu acho que só é mais fácil realmente porque o repertório é maior. Acho que você tá certo. Mas, nossa, eu lembro, tipo... Eu era muito triste e solitário mesmo. Eu lembro que... aquela época que teve aquela... Do final dos anos 90, que teve aquela onda de slasher movies que começou com Pânico. Uhum. Aí eu lembro que saiu Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o 2, se eu não me engano, que eu fui ver no cinema. Acho que foi o 2. Enfim, anyway, eu sei que foi Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, 1 ou 2. Assim, tipo, foi a época que eu tinha acabado de tirar a carta, eu tava com 18 anos redondo, assim. Não tive dúvida. Peguei o carro da minha mãe, fui no shopping, fui no cinema sozinho, assisti o filme, comi meu McDonald's, catei o carro e voltei pra casa. Mas assim, tipo, era pra eu estar indo com pessoas amigos. E depois indo, sei lá, pra uma balada, pra um bar, sabe? Uhum. Enfim. Eu fui ter isso no cursinho também. Tipo, não tive isso antes. Tanto que é bizarro, porque assim, eu vejo muita gente... E é engraçado, eu não sei se isso é uma impressão minha, mas me diga a sua opinião. Eu tenho a sensação que pessoas heterossexuais costumam levar mais pessoas da época da adolescência e infância até a vida adulta, como amigos e pessoas próximas. Não sei se isso é necessariamente uma regra, mas eu entendo de onde vem esse argumento. Porque, do tipo, eu penso, eu fui tão ahumilhada. Tá mordendo meu joelho. Eu fui tão ahumilhada durante os meus anos de adolescência por héteros e pessoas escrotas que tudo que eu mais queria era ficar longe daquelas pessoas. Sabe, sumir da vista daquelas pessoas. Eu acho que não é nem uma coisa tão extrema assim. Eu, particularmente falando da minha experiência, eu acabei não arrastando pessoas do colégio pro resto da minha vida, porque chegou um momento, e isso foi muito rápido, isso foi na época da faculdade já, que aquelas pessoas não me diziam mais, não faziam mais sentido, não me diziam nada, não me agregavam nada, sabe? Uhum. Apesar de eu não ter convivido com pessoas LGBT durante a faculdade, por exemplo, eu conheci muitas pessoas na faculdade que eram muito legais e que já não tinham absolutamente nada a ver com o povo do meu colégio, sabe? Uhum. E eu fico chocado porque, e eu digo que eu sei de onde vem esse argumento por conta disso. O pessoal do meu colégio, gente, eu terminei o colégio em 1996. Vai fazer 30 anos. O ano que Luísa Lunática nasceu. Vai fazer o quê? 25 anos. Já fez 25 anos? Eu não sei fazer essa conta. Acho que sim. Enfim. Acho que fez 25 anos ano passado, né? A galera tá tipo com 40, 41, 42, 43, que é a minha idade, sabe? E eles se encontram até hoje. Até hoje. Eles formaram de fato. Sim. Essas coisas que a gente vê em filmes, sabe? Sim, tem uma galera do meu ensino médio que é assim também. E eu não consigo entender porque do tipo... Na verdade eu consigo entender, né? Porque do tipo... Pra eles foram anos muito importantes. Pra mim foram anos horríveis. Do tipo, eu não sinto falta do Marcelo que eu era naquela época. Não sinto nenhuma falta. Mas eu não acho que necessariamente que eles sintam falta da pessoa que eles eram naquela época. Mas eles optaram por manter os mesmos laços desde aquela época. Hoje talvez sejam pessoas muito diferentes, mas os laços são os mesmos.
Eu acho que é mais nessa vibe mesmo. É. E já que a gente tá falando essa coisa de momentos formativos e tal, você se lembra a primeira vez que alguém te perguntou, tipo, se você era gay e você respondeu que sim? Que eu respondi que sim. É. Porque isso eu acho que é um momento muito louco, que é assim, porque existem as saídas do armário, né? Tipo, existe a saída de você pra você mesmo, que você fala, tá aí, é isso, né? Tipo, não tô maluco, é isso mesmo. Tem a saída para a família, né? Que aí ela pode ser em degraus ou de uma vez. E tem essa saída que é do tipo, quando alguém te pergunta e você, pela primeira vez, responde que sim. Nossa, que pergunta curiosa. Porque eu lembro disso, que é muito engraçado. No meu ensino médio, eu convivi com 2 meninos gays, que eram da minha sala, e eles eram abertamente, tipo, maravilhosíssimos. Inclusive Xana, um beijos, que era o Matheus Xana. Inclusive Matheus Xana é o motivo pelo qual eu conheci o Totoca. Ah, é? Porque Matheus Xana era hiper mega amigo de Totoca. Então, quando o Lucas começou a namorar o Totoca, eu conhecia já o Totoca de antes por causa do Xana. Olha só. E Xana fazendo conexões. Exato. Aí tinha o Matheus Xana e o Alisson, que eles eram, tipo, afeminadíssimas, assumidíssimas e tal. Eles sabiam de mim, eu sabia deles, a gente conversava. Parênteses, que na minha época, por exemplo, ver uma gay super efeminada em círculos sociais mais, assim, conservadorizinhos, tipo escola, trabalho, era uma coisa muito mais difícil do que é hoje. Sim. Tem esses pontos, tinha o lance de que a minha escola, eu já te falei, né? A minha escola era meio que, tipo, a escola particular / pesada do bairro. Que assim, todos os alunos que eram expulsos das outras escolas particulares iam pra minha escola. Então tinha talvez esse ponto aí. Mas... Então tinha eles sabiam, eu sabia deles, mas acho que, tipo, naquela época era uma coisa meio no ar, assim. E como eu não participava das festinhas, eles nunca me viam pegando ninguém, eles nunca me viam beijando ninguém. A única vez que eles me viram beijando alguém foi uma menina. Então, do tipo... Eu acho que, tipo, eles nem tinham por que questionar a minha sexualidade, porque eles... Era como se eu fosse uma batata, sabe? Pra eles. Como se você fosse uma pessoa sem qualquer interesse romântico, é como se eu existisse sexual, lá. Eu nem acho que, tipo, eles imaginavam que eu era sexual, mas do tipo... Eu não importava pra eles o suficiente pra eles se perguntarem isso. Porque isso é uma coisa que tinha muito nas escolas que eu estudei, tipo, tinha os meninos, né, que eram mais gordos, mais nerds, mais quietos, que nunca foi necessariamente uma categoria onde eu me encaixei. Eu me encaixava na categoria bichinha mesmo. E quieto. Mas tinha os mais, aqueles que iam, pelo menos comparado a essas pessoas, eu não era tão gordo, por exemplo. Então sempre, quando o bullying era por conta de corpo, sempre tinham pessoas que ganhavam mais bullying do que eu. E aí, tipo, existia essa coisa das pessoas acharem que porque o menino era gordo e quieto e nerd, ele não tinha sexualidade, sabe? Ele não se interessava por ninguém. E então, aí teve esse... Bizarro isso, né? Sim. E aí teve essa questão, então nunca ninguém me fez essa pergunta. A primeira vez que aconteceu foi muito legal, porque foi no cursinho, quando eu entrei no cursinho, que foi um ano depois que eu me formei, eu não passei no vestibular, não ia passar de jeito nenhum. E aí eu entrei no cursinho, e aí eu conheci amigos que esses eu levo até hoje, assim, que é a Vanessa, que é o Lucas, era o Edu, né, que era o Coxinha, que eu comentei. E o Edu foi a primeira pessoa que ele virou pra mim e perguntou, tipo, naturalmente, a gente tava na sala de aula, ele virou, mas, tipo, sei lá, que a gente tava falando alguma coisa sobre sair, ou sei lá, enfim, eu nem lembro o que foi o assunto, mas ele falou, não, mas, Telo, você é gay, né? Aí, tipo, por um segundo, passou um filme, assim, na minha cabeça, do tipo, de avaliado, tipo, vai fazer diferença? Do tipo, eles vão gostar menos de mim se eu falar isso? Tipo, o que eu faço? Do tipo, vai prejudicar a minha vida? A minha família vai saber, porque na época eu não era assumido pra minha família ainda. E aí, tipo, sim.
E ao mesmo tempo que foi, tipo, é como se um segundo eu tivesse me empurrando pra frente, assim, foi muito libertador. Porque eu sinto que aquele momento foi um momento em que eu de verdade assumi, que eu falei assim, tá aí, sim, sabe? Porque até então era uma coisa muito minha que eu realizava, quando Malemar realizava escondido. E não era escondido, tipo, da minha mãe ou da minha família. Não, era escondido do mundo. Certo. Era sempre escondido do mundo. Então, era uma coisa que, tipo, o mundo não sabia. Se eu não quisesse contar, ninguém saberia. Tirando o fato que eu era feminadíssima, mas enfim. Ninguém saberia. Mas foi muito louco isso. Eu me lembro exatamente de como foi, como a gente estava sentado. Eu lembro que ele estava sentado na minha frente, a Vanessa estava do meu lado. Eu lembro exatamente como a gente estava. Ai, que triste. Eu não lembro como foi esse meu momento. Nossa, não me vem nada na cabeça. Na verdade, quando você perguntou isso, me veio uma outra situação, que foi uma situação que eu falei que não, meio que por uma questão de sobrevivência, assim. Eu não sei se eu já te contei o que ele fez. Comida. Eu não sei se eu já te contei essa história, se eu já contei essa história no podcast em algum momento, enfim. Mas foi num dos primeiros trabalhos que eu tive. E não é que eu era necessariamente enrustido, mas não era um assunto que vinha. Você não abria esse ponto da sua vida para as pessoas. Tanto que chegou um determinado momento, que foi quando eu arrumei meu primeiro namorado, inclusive, que eu falava sobre isso com algumas pessoas desse mesmo trabalho. Então nem demorou tanto assim. Mas pelo menos no primeiro momento não era um assunto que eu tratava ou que nem que surgia. Mas tinha um cara em particular que ele ficava muito me provocando para me tirar do armário. E eu nunca entendi o porquê. Então, ele faz isso de várias maneiras. Tipo, ele chegou algumas vezes a perguntar claramente, tipo, você é gay? E eu não tava me sentindo à vontade de sair do armário ali pra ele naquele momento. Não era uma pessoa que... não fazia sentido eu falar sobre a minha orientação ou qualquer outra coisa mais íntima com aquele cara. Sim. Ainda que a gente se desse muito bem. A gente realmente criou uma relação legal enquanto a gente trabalhou junto. E aí ele ficava nessa insistência. E aí ele usava de outros recursos, tipo, sei lá, tinha uma menina lá do trabalho que ela era super gostosa e todos os meninos pagavam o maior pau pra ela. E aí ele falava pra mim, nossa, a Tati tá muito gostosa hoje, né? Tipo, pra eu falar, pô, brother, pode crer, tá? Pô, bucetão, né? Enfim. E eu só falava, ela é bonita, né? Sabe umas coisas assim, muito vagas. Então, já tava na cara. Não sei por que ele continua perguntando. É porque eu acho que as pessoas têm um pouco... sei lá, essa mítica, assim. Acho que até a gente, tipo... Gente... Tá, mas pera que a história fica mais... Ai, meu Deus. A história fica mais pesada. Aí o que aconteceu? E ele era um cara que ele pegava geral, assim. Ele pegou... que eu me lembro, assim, contando de cabeça muito rápido, ele pegou pelo menos umas 4 meninas que trabalhavam lá. Nossa. Uma delas, inclusive, ficou até... correu até pra fazer exame, porque achou que tinha engravidado dele. Então ele pegava geral. E aí, uma vez, a gente tava no banheiro fazendo xixi. Tava chupando ele, então. A gente tava no banheiro fazendo xixi nos mictórios, né? Nos mictórios abertos, né? Que você faz xixi ali. Sim. No pé, enfim. E aí ele falando, nossa, porque não sei o que, comi tanto a fulana esse fim de semana, olha como tá meu pau. E aí ele virou e mostrou o pau dele pra mim. Gente! E aí eu fiquei meio... Sabe quando você fica meio desesperado, você não sabe o que você faz? Sim. Eu simplesmente saí do banheiro. Aí a situação grave que foi o seguinte. Nossa, esse dia eu fiquei com muito medo. Muito, muito medo. Ele me dava carona pra casa. Tá, eu tô fechando um mapa de que ele queria te comer, mas continua. Então, esse é o ponto. Ele me dava carona pra casa. E aí...
Nossa, lembro até hoje, ele tinha um Fusquinha. E aí ele tava me levando pra casa, ele começou a pegar uns caminhos muito esquisitos. Muito esquisitos. Aí eu falei, caralho, meu Deus. Eu comecei a ficar com medo, porque nessa hora a primeira coisa que você pensa é, caralho, fudeu, eu vou morrer, né? Aí ele foi pegando uns caminhos mega esquisitos. De repente ele parou o carro do nada, num lugar assim que não tinha nada. Ele virou pra mim e falou, Rodrigo, me responde, você é gay ou não? Eu, não sou. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim alguns segundos, virou, ligou o carro, me trouxe em casa, não falou mais uma palavra. E depois daquele dia, ele nunca mais tocou no assunto, ele nunca mais fez nenhuma investida nesse sentido. Muito tempo depois, e conversando com outras pessoas, eu também cheguei à conclusão que ele queria me comer. Sim. Só que assim... o approach dele não foi bom, né? O approach dele foi horroroso. E era um cara... Ok, gente, eu sei. Naquela época eu já sabia que a bissexualidade é real, né? Mas era um cara que eu tava acostumado a ver comendo todas as meninas do trabalho. Então, pra mim não fazia sentido que ele ia querer transar comigo. E forçar essa barra tão forçada assim, sabe? Se ele tivesse conversado direitinho, até teria rolado, porque ele era gostoso. Mas a pessoa faz um approach desse e ficou um pouco complicado, né? Não. Mas você tava falando desse lance. Mas você também chegou a essa conclusão que ele queria me comer. Sim. Ok. Nossa, todo mundo pra quem eu conto essa história me fala a mesma coisa. Então, é porque tem uma coisa que a Trixie falou uma vez num vídeo dela com a Kátia, que é muito válido, que é assim, tem um olhar, quando a pessoa te olha, que ele muda com o tempo, que é, a pessoa tá te olhando, você fala, homofobia. Dependendo de quanto tempo dura esse olhar, é o contrário de homofobia. Eu quero te comer. Entende? Tem um tipo de olhar muito específico, que é quando a pessoa olha analisando, ela não tá te olhando você, ela tá olhando os seus detalhes, ela tá analisando tudo, sabe? Que é bem assustador, sim, eu já passei por esse olhar também. Nossa, é muito louco porque sei lá por que motivo, alguma coisa que eu vi na TV, talvez, eu tava lembrando dessa história esses dias atrás. E de repente surgiu o tema aqui. Enfim. Mas a gente tá falando desse lance de, tipo, das pessoas serem meio obcecadas com esse lance da autoafirmação, né? Da sua orientação. E é muito louco isso, porque eu acho que é todo mundo. Eu não acho que são, tipo... Porque as pessoas às vezes falam, nossa, os héteros são muito loucos com o que a gente faz. E eu não acho, porque eu acho que todos nós, pelo menos a nossa geração, a gente tem uma coisa muito forte com relação a isso. Eu lembro que o Pedro é, tipo... um dos meus 2 melhores amigos, assim. O Pedro é meu amigo desde que eu tinha 6 anos de idade, sabe? A gente foi pajem de casamento juntos e desde então a gente é amigo meio que desde lá. Estamos com 33 anos agora, sabe? Então, tipo, muitos anos de amizade. E com altos e baixos. Já teve momentos em que a gente conversava mais, momentos que a gente conversava menos, mas a gente sempre foi muito amigo. Isso é super normal. E é muito louco, porque do tipo... Quando eu me entendi e me assumi e tal, pra amigos próximos, foi mais ou menos nessa época que o Edu me perguntou e eu falei, bom, eu tenho que contar pros meus 2 melhores amigos, né, o Luke e o Pedro. Aí contei pro Luke, o Luke, tipo... X. Ele, tipo, só olhou pra mim e falou, amigo, eu já sabia. Tipo, relaxa. E o Pedro foi muito engraçado, porque o Pedro é super hétero. Ele não é hétero topzera, mas ele é super hétero. Sempre foi super hétero. E super tímido também, muito parecido comigo, assim. Então, eu morria de vergonha de contar pro Pedro, por quê? Quando a gente era mais jovem, a gente fazia natação juntos. Então, a gente já ficou pelado um do lado do outro. A gente nunca foi esses amigos hétero que é tipo... comi essa mulher e tal. Nossa, tô com o pau esfolado igual esse cara aí, sabe? Eu, tipo, ficar pelado um na frente do outro. Eu nunca fui assim, porque eu nunca fui assim com ninguém. Sabe? Eu sou assim com o Rodrigo, porque é meu marido, eu tô com ele há 11 anos. Mas eu nunca fui dessas pessoas que, tipo, são super... vou tirar a roupa aqui e foda, sabe? Nunca fui assim. Então, tipo, não tinha motivo necessariamente, mas eu morri de... Acho que o Pedro foi uma das pessoas que eu mais tive medo de contar que eu era gay.
Porque na minha cabeça, mesmo eu sabendo que ele gostava muito de mim como amigo, eu morria de medo de perder a amizade dele quando eu contasse. Ah, eu passei por situações assim também. Nossa, eu tinha muito medo de que ele... E o Luke... Nossa, o Luke ficou, tipo, acho que uns 2 anos me ouvindo buzinar na cabeça dele, falando, tipo, amigo, tipo, relaxa, sabe? Ele te adora, ele te ama e tal. Você é amigo dele, sei lá quantos milhões de anos. Ele não vai parar de conversar com você. E eu ficava, ai, será? E ficou nisso, esse drama na minha cabeça. E aí quando eu contei, foi só uma coisa do tipo, o Pedro meio que ficou calado. Ele tipo, eu imaginava, mas tipo, ok. E tudo seguiu em frente, sabe? Então acho que a gente também cria umas coisas meio malucas na nossa cabeça, que eu acho que hoje os jovens são menos assim, sabe? Eu acho que hoje, por exemplo, eu enquanto adulto, eu tento deixar o mundo das pessoas mais assim. Então, por exemplo, hoje em dia, entra uma pessoa nova no trabalho. Entrou hoje. Estou fazendo a reunião de onboarding. Eu solto propositalmente vários do tipo, não, meu marido já comentou disso. De propósito. Porque eu acho que a gente tem que meio que martelar que isso é normal, que pessoas como eu existem e tipo, é normal. Porque talvez essa pessoa tenha um filho que seja adolescente, ou tenha um filho que seja criança, uma filha, que está crescendo e, tipo, essas crianças precisam crescer num ambiente melhor que o nosso. Sim. Então, a forma que eu sinto que eu, enquanto adulto, que tenho a minha vida, que pago minhas contas, que tenho a minha casa, posso retribuir para essas crianças, já que a gente não pretende ter filhos, é dessa forma, sabe? Do tipo, meio que esfregar na cara da sociedade. Sim, meu marido. Não, na minha lua de mel, eu já falei várias vezes, na minha lua de mel com o Rodrigo, eu falo de propósito. Cito nomes e dou gêneros. É uma coisa que eu faço também, tipo, entrevista de emprego. Sim. Primeira oportunidade de falar que eu sou gay em entrevista, não falar, sou gay. Então, eu sou gay. Não, tipo, tenho 23 anos e a minha idade eu não revelo. Moro na saúde, moro com meu marido, tal, não sei o quê. A primeira oportunidade que eu tenho de meter essa, eu meto, porque se não quiser me contratar por causa disso, não me contrate, porque eu prefiro que você não me contrate e eu não tenha que lidar com uma pessoa como você, sabe? Exatamente. Então, já a primeira oportunidade eu já deixo muito claro. Eu tenho isso pra mim, eu sempre deixo isso muito claro, tipo, chefes e amigos meus me falaram do tipo, ai, nossa, eu vi que você postou tal coisa no Instagram, sei lá. Você deletou suas fotos com a AS. Não, tipo, você postou tal coisa e tal, falando sobre condições de trabalho abusivas e tal. Aí a pessoa, tipo, ai, talvez você devesse apagar e tal. Eu falei, olha... apagar meu... Não, então, é o que eu falei pra essa... E eu entendo de onde veio o comentário, porque ele veio de um lugar de carinho, um lugar de proteção. Tô falando igual o PPP. Mas, assim, eu falei pra pessoa, eu falei, olha, se o meu emprego vai me demitir porque eu estou contando que eu sou gay, porque eu tô postando uma foto beijando com o meu marido, ou porque eu postei, sei lá, uma foto do Lula, ou porque eu falei que trabalhar depois do horário que foi combinado em contrato é abusivo, eu realmente não quero trabalhar nesse lugar. Graças a Deus eu tô num ponto na minha vida em que eu posso, se uma empresa vier falar isso comigo, eu falar, então, ótimo, então você não quer eu não quero vocês, beijo, vou procurar outra coisa, sabe? Eu sei que várias pessoas não têm essa possibilidade, mas eu, graças a Deus, tenho e eu vou usá-la, porque, cara, não vale a pena. Sabe, eu acho que hoje não vale a pena você se botar numa caixinha, assim. E eu fico muito triste com isso, porque eu vejo gente, tipo, conhecidos meus até, sabe? Tipo, com 30 e tantos anos, 40 anos, que estão no armário até hoje, sabe? Isso é muito triste. E não é que eu acho que todo mundo... Desculpa te cortar, tem os armários setorizados, né? Tipo, Sim. No meu trabalho eu não sou gay, mas na faculdade eu sou... pro meu grupo de amigos eu sou gay, mas para a minha família não. Sim. Né? E eu não acho que necessariamente você precisa sair balançando uma bandeira para todo lugar que você vai, não é isso. Eu faço isso porque eu quero fazer isso, porque tem esses pontos que eu falei. Você não precisa fazer isso. Mas eu acho muito ruim que as pessoas ainda vivam desse jeito, sabe? Que as pessoas ainda vivam com essa necessidade de não ser quem elas são. Sabe, de verdade. Não tô falando que você precisa chegar em todo lugar que você quiser e beijar um cara ou beijar uma menina pra poder provar que você é lésbico, provar que você é gay e tal. Mas é do tipo...
você merece ser você mesmo, sabe? Porque eu acho que, justamente voltando ao assunto, ó, como é que eu tô ligando assuntos, como a gente tá falando na adolescência, é tão difícil ser você mesmo na adolescência se você não é o extremo do padrão, sabe? Então, tipo, se você não é um menino branco de ascendência europeia, classe média alta, vivendo no Brasil, que adora futebol e é bonitinho, sabe? Tem um physique bonitinho. Você já tá fora do padrão. Você já tá fora do padrão e você já vai ter uma infância ou uma adolescência prejudicada, sabe? Então, tipo, além disso, você ainda vai se botar mais barreiras depois que você já virou adulto e ninguém mais tem nada a ver com a sua vida, sabe? Você não tá mais numa bolha, sai, tipo, vai viver sua vida, sabe? Então, você enquanto adulto, ajude os adolescentes LGBT de hoje, para eles ajudarem os LGBTs de amanhã. E os adolescentes de forma geral, porque independentemente da sua orientação, da sua identidade, ser adolescente é muito difícil mesmo. Ser adolescente é difícil. A notícia boa é que passa. A notícia ruim é que o que vem depois é muito pior. É pior em outros sentidos, né? Pelo menos você se torna uma pessoa mais independente, Sim. mais... E quando você chegar nos 40, então, meu filho, Nossa. você quer mais é que tudo se exploda. Isso é um ponto que eu me arrependo, sabia? De não chegar aos 40? Não. Mas é do tipo, eu passei por situações ruins na minha adolescência que me fizeram passar grande parte da minha adolescência desejando e ansiando muito ter 18 anos, virar adulto. E eu não aproveitei o tempo em que eu podia fazer todas essas coisas sem o detrimento dos boletos e todas as coisas. Então isso é uma coisa que eu me arrependo e que eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para os adolescentes que por acaso forem ouvir esse episódio, eu vi que tem um adolescente nos ouvindo, inclusive beijo Rico, mas a mensagem que eu deixo é tipo, curta esse momento, sabe? Porque é difícil, tem hora que é muito chato, mas é muito legal. Assim, eu sinto falta disso. Não que eu queria essas pessoas com 70 anos que falam, agora eu vou viver os meus anos adolescentes. Não é isso, mas tipo, eu queria ter curtido tanto os meus 15 aos 20 quanto eu curti os meus 20 aos 25. Que acho que é a época mais legal, talvez. Tipo assim, a vivacidade, o tanto de coisa que eu experimentei, o tanto de coisa legal. Vida irada, vamos viver. O tanto de coisa legal que eu fiz dos 20 aos 25, eu não fiz nem um terço disso dos 15 aos 20. Eu acho que até dos 20 aos 25, eu diria dos 20 aos 30, sabia? Acho que dos 20 aos 30 é a melhor fase. É muito legal. Sim. Dos 30 para os 40 já começa a ficar um pouco complicado. Aí depois dos 40, nossa. Então, eu tô dos 30 aos 40 agora. Cada vez mais indo em direção aos 40. Ladeira abaixo. Marcelo, você tem 33 anos. Para. 32 ainda. Segunda-feira, 33. Você tá pra fazer 33. É até pecado você falar que você tá perto dos 40, vai. O Lucas, o Uriel, eu tenho vários amigos chamados Lucas, tá? Vocês vão reparar que eu falo Lucas em vários momentos, que são pessoas diferentes. O Uriel, ele falava uma coisa maravilhosa quando a gente trabalhava junto, sobre, tipo, pessoas que eram muito animadas, que, tipo, saíam sexta, sábado, domingo e tava sempre chapada e tal. E a gente olhava e falava assim, nossa, como é que a pessoa aguenta? E aí ele falava uma frase maravilhosa que é, amigo, estamos mais próximos dos 30 do que dos 20. E isso pra sempre ficou na minha cabeça. Então agora eu estou mais próximo dos 30 do que dos 40. Então certas coisas eu tô me segurando pra não ficar reclamando, é bursite, ficar... Porque também tem essa coisa, né, de que a gente reclama mais do que é. Tipo, 33 anos, gente, eu fico chocado quando as pessoas falam que 33 anos é velho. Não é velho. Quando eu vejo no Twitter o povo falando, nossa, depois que você faz 30 anos, começa a aparecer umas dores, né? Gente, para. Assim, vamos lá. As dores, entre aspas, né? As questões de saúde e afins, a disposição, né? A coisa do corpo mesmo, né? De quando eu tinha 30 e pouco, nem se compara com o que eu tô vivendo hoje com 40 e pouco. Não, gente. sim. Para com isso, de falar, tô com 30 anos, tô acabado. Não. Primeira coisa, você não está acabado. Segunda coisa é que eu acho que eu acho que sim, como alguém que recentemente passou dos 30,
sim, acontece um revertério no corpo quando a gente chega nos 30, assim, do tipo... Nossa, não é nem perto de quando Não, amor, eu sei, eu tô falando. Você está analisando comparativamente. Eu não estou analisando comparativamente, estou analisando os 30 única e exclusivamente por eles. O baque dos 20 pros 30 não é nem perto dos 20, dos 10 pros 20, sabe? O que eu quero dizer? Do tipo... rolou um baque, assim, do tipo... Mas acho que vai piorando a cada 10 a cada ano. Mas a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que assistam Grace and Frankie, a última temporada, foi muito bonita. E eu acho que Grace and Frankie deixa justamente essa mensagem pra gente, assim, que é do tipo... Parem um pouco com essa ideia de que a pessoa com 40 anos, 45 anos acabou, sabe? Do tipo, cara, eu fico vendo, tipo, sei lá, agora ela tá doentinha, mas assim, eu lembro da minha avó com 70 anos, a minha mãe tá com 66 anos, e a minha mãe tá aí, cara, vivendo a vida. Tipo, obviamente, tem questões de saúde que chegam, porque, né, o corpo é uma máquina de entropia. Nossa, e é muito louco, porque não dá pra dizer que sua mãe tem 66 anos nem feira. Pois é, menino, genes. Vai dar tudo certo. 66? 66. Nossa. Não dá pra dizer não. Que... Não, ela... 66. Você tem certeza que sua mãe tem 66 anos? Não, pera, não tem 66 anos. Não, minha mãe tem 56 anos. Nossa, que susto que 50, me deu. 56. Mas também não dá pra dizer 33. que isso... É 56, amor. Não, 33. Não, 57. Esse ano ela Tá, mas não é 66 anos. Não, né? não. Me deu um negócio que eu falei, não, pera, essa conta tá errada. Não, tá errada. Mas não dá pra dizer que sua mãe tem 56, não dá pra dizer que as minhas irmãs têm a idade que elas têm. Não. Sabe? Não. Então, assim, para com essa ideia de que a vida acaba aos 40, porque do tipo, não acaba, sabe? Nossa, dá pra você fazer muita coisa. E assim, graças ao advento da medicina moderna, e isso nem é zoeira. E da internet. Não, mas isso nem é zoeira. Tipo, cara, dá pra você fazer um monte de coisa. Sei lá, seu irmão tá com 60? Não, meu irmão vai fazer 63. Então, 63. Abriu um canal de YouTube esses dias e tá aí super feliz, vivendo a vida dele de boa, aposentado. Cara... Gente, o meu irmão, em um dia de canal do YouTube, ele conseguiu o dobro de seguidores que a gente tem hoje aqui, com sei lá quanto tempo de Twitch que a gente tem. Exato. Sabe? O que é o networking, né? Exato. O que é uma pessoa que passou a vida fazendo contatos, que meu irmão é desses. Exatamente. Então, assim, parem um pouco essa ideia, aproveitem, sabe? Porque eu acho que às vezes quando a gente é muito novinho, a gente fica nisso. Tipo, nossa, eu tive isso. Quando eu fiz 25 anos, bateu uma coisa do tipo, eu estou na metade da minha vida. Não, gato. Não tá nem num terço. Se tudo der certo, você tá chegando num terço. O foda é que não adianta falar essas coisas, porque são coisas que as pessoas vão viver dentro das suas idades. Esse tipo de coisa bate. A gente só não pode pirar por conta disso. Eu tô com muita fome. Sim, vamos comer. Eu preciso tomar meu remédio. Vamos comer. Então tá bom, gente. Então, muito obrigado a você que mandou o e-mail. Beijos. Mandem e-mails pra gente. Mais um podcast de casal, certo? Isso. Tudo escrito e por extenso. @gmail.com. Ou entre nas nossas redes sociais. Talvez a gente abra uma caixinha de pergunta pro próximo podcast, que aí a gente faz de vários assuntos randômicos que vocês mandarem nas perguntas. E a gente se vê semana que vem, comigo com 33 anos, a idade de JC. É verdade, gente. Segunda-feira é aniversário de Telo Caeto. Então, entrem lá no Instagram, @TeloCaeto, ou no Twitter também e mandem parabéns. Exato, virarei Jesus Christ. Então tá bom. Eu vou encerrar a gravação e eu já vou encerrar aqui também. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então tá bom, gente. Beijos. Beijos. E até semana que vem. Obrigado pela companhia. E...